Boa tarde. O Primeiro Escalão recebe nesta tarde, nesta quarta-feira, aqui nos estúdios da OTV, a jornalista e escritora Ellen Dastre. Para me ajudar, me auxiliar nesta entrevista com a jornalista Ellen Dastre, eu convidei a advogada e comunicadora Soraya Câmara. Ellen Dastre tem uma história muito grande, muito cheia de predicados, de atributos. Ela trabalhou muitos anos em televisão, muitos anos em emissoras de rádio, prestou trabalhos de comunicação institucional e corporativa para grandes empresas. Mas eu vou deduzir e reduzir um pouquinho essa apresentação, Ellen, senão nós vamos ficar 10 minutos falando do seu perfil e a sua biografia. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, participado do programa. Obrigado, boa tarde. Para falar do seu trabalho. Eu é que agradeço. Vamos começar pelo fim, vamos fazer uma intersecção. Não vamos falar do seu início de carreira, que foi em rádio e televisão, mas começando pelo fim, fazendo essa intersecção e uma junção, que a sua vida é cheia de intersecções e junções, com uma história muito grande, muito rica, falar do seu trabalho como escritora. Você lançou seu primeiro livro em 2010, a partir de uma experiência vivida com a sua avó, um livro titulado Histórias que Podem Mudar a Sua Vida. Eu gostaria que você falasse sobre esse livro e depois vamos falar sobre os outros dois livros subsequentes, que sobre esporte. Muito obrigado. Por favor, Ellen, contar um pouquinho a história desta publicação, desse livro. Vou contar porque foi tão legal, foi uma experiência tão rica na minha vida. Então foi o seguinte, eu estava conversando, na época eu dirigia o programa do Rony Fon, o Todo Seu, na TV Gazeta, e o Rony brincava comigo: Ellen, você precisa escrever um livro. Você precisa escrever. Ai, não, Rony, não é a minha praia, é o meu negócio de televisão. Mas ele me falava aquilo todo dia. O Rony, né, uma pessoa como ele, te incentivando. Aí um dia meu marido falou para mim: a gente precisa viajar mais, você fica tão preso em televisão. Você dirigiu o programa do Rony durante muitos anos. Foi. Você criou na verdade, o programa, né? eu montei o esquema do programa, o projeto do programa. Aí o projeto, o Todo Seu, o projeto foi aprovado. Aí me convidaram para dirigir. Eu, mais do que imediatamente, aceitei. É um desafio maravilhoso. Aí, bom, o Rony me incentivou a escrever. Meu marido estava me cobrando um pouco mais de tempo, porque televisão consome, acaba, arrasa com a sua vida, é o dia inteiro. Aí eu falei: vou parar de trabalhar e vou cuidar um pouco de outro lado da minha vida, né? Vou viajar um pouco mais, vou sair um pouco mais, dar mais atenção para minha família e vou escrever um livro. Aí, o livro que eu Ainda decidi... não tinha ideia do tema? Tinha. Ou já tinha? Já tinha. Aí, eu quis escrever sobre as histórias vividas com a minha avó. Uma mulher tão assim, aquela coisa, a sabedoria do cotidiano, e com tanto carinho cada coisa que ela falava, que te pegava. Por exemplo, contar para vocês uma dela. Ela chegou para mim uma vez, e eu cheguei em casa chorando, desesperada, arrasada. Eu tinha sido demitida da TV Bandeirantes. Trabalhava lá, minha primeira demissão. A gente nunca esquece, né? O primeiro pau que você toma, você não esquece. Cheguei chorando em casa, arrasada. Vó, acabou minha vida, acabou o mundo, eu fui demitida. Ela fez: nossa, filha, que ótimo, eu vou fazer um café. Vó, você não entendeu. Eu vou contar pra você. Eu fui demitida. Eu entendi. Vai lavar o rosto, volta pra cá que eu vou fazer um café pra gente conversar. Porque é uma notícia ótima que você tá chegando. A demissão. A demissão. Eu falei: bom, acho que minha avó não tá batendo muito bem. Eu vi o que é o espírito psicológico, ver o lado bom de qualquer situação. Aí ela vem e faz assim pra mim. De qualquer situação. Eu falei: vó, o que tem de bom nisso? Tenta explicar pra mim, chorando. Eu tentei explicar pra mim. Ela falou: quando você começou na TV Bandeirantes, você não tinha experiência nenhuma. Você não tinha nada. Você batalhou, você brigou para entrar. Muito bem, você entrou na televisão. Agora você adquiriu uma experiência. Então pare e pensa aonde você quer trabalhar. Aonde você quer colocar essa sua experiência. Vai lá, bate na porta e fala: olha, eu sou a Ellen Dastre, eu adquiri uma experiência suficiente
para trabalhar aqui. Você não quer me contratar? Maravilha, né? Eu fiz exatamente isso. E deu certo. E deu certo. E deu certo. Deu. E aí nasceu o insight para se escrever Para o livro. escrever, porque ela tinha coisas incríveis, assim. O que é ser feliz ou ter razão era a base dela. Qual é a essência desse livro? Histórias que podem mudar sua vida. Cada Qual é a essência? cada capítulo é uma história, uma passagem, tá? Ou comigo, ou com a minha irmã, ou com meu primo, ou com meu tio, ou com a minha mãe, enfim. Eram histórias que eu via como a minha avó pegava um problema e transformava aquilo numa oportunidade. São histórias que você viveu, né? Histórias que eu vivi. Tudo que está aqui é real. Absolutamente real. 100% real. Agora, Ellen, esse livro, Histórias que Podem Mudar Sua Vida, deu origem ao blog Conselho de Vó que você tem, né? Exatamente. Então, Aí, porque assim, o que aconteceu? O livro, ele esgotou. E está esgotado. está esgotado, ele não existe mais. E quem quiser adquirir, quem estiver assistindo ao nosso programa e quiser adquirir esse livro, Não tem. nem através da editora, Não, esgotou, a editora não fez uma segunda edição, porque a editora mudou o caminho dela. A editora Gente, ela faz livros corporativos, mais ligados ao mercado. um livro esgotado significa que foi sucesso. Sim. Então isso implica na possibilidade de se Mas fazer uma nova edição. Mas quando não é mais o caminho da emissora, da editora, fica difícil, Mas você porque a pode editora buscar não uma trabalha. nova editora. Ah, sim, isso Uma sim. outra editora isso para sim, relançar o livro. Isso sim, eu pretendo... E até com atualização, com eu novas histórias. pretendo fazer outro, Não é verdade? inclusive, com o nome do blog, o Mas Conselho de Vó. retomando a pergunta Bom, mas voltando. Aí, Soraya. Esse livro, Esgotou. né? Histórias que Podem Mudar Sua Vida, deu origem ao blog. Exato. Conselho de Vó. Exato. Exatamente. Esgotou. Aí eu falei, eu vou montar um conselho de vó, né? Que foi tão importante para mim ter os conselhos da minha avó, foi tão interessante que eu falei, não, muita gente deve precisar ter isso. Aí eu montei o blog. Quem quiser entrar no blog, Qual além... é o blog? Você conselhodevó.com.br www. Conselho de Vó, tudo junto? tudo junto, .com.br. Aí, a pessoa lê as histórias que tem lá, tem várias histórias, várias passagens, e ainda pode me perguntar alguma coisa, e eu, com a experiência adquirida da minha avó e depois da minha vida, também estou ali disposta a ser uma avó virtual. Pode consultá-la, então. Pode, não tem problema nenhum. Qual é a importância de uma avó na família? Na família, em geral. Qual é a importância? Eu vou Qual é o contar, papel eu vou contar de uma coisa. vó Eu vou contar uma coisa para na vocês. família? Que eu cometi um erro. Com a sua experiência. Eu cometi um erro absurdo quando eu lancei o livro. Eu lancei o livro olhando para o meu umbigo. Minha experiência com a minha avó e lancei o livro. Histórias que Podem Mudar Sua Vida. Quando eu fui escrever o meu próprio release para eu própria me divulgar, eu percebi que faltava uma visão de mundo, desse mundo avós e netos. Eu não tinha pesquisado. Eu falei, nossa, como é que está a relação dos avós com os netos nesses novos tempos? Como ele... Porque eu não me preocupei com isso. Então, esse seria seu primeiro objetivo na criação do blog, Conselho Na de Vó. criação do blog Foi o primeiro pensamento, o primeiro objetivo. A primeira coisa que eu falei, como é que está essa relação? Tá. E aí eu falei, imagina, hoje, adolescente, jovem, criança, nem tem contato com os avós, não é como era na nossa época. Gente, que erro. Hoje, as crianças e jovens têm um contato muito mais próximo com os avós. O que aconteceu no mundo da nossa época para hoje em dia? Primeiro, o idoso não é mais idoso, né? É um jovem. 60 anos hoje é um jovem. É um jovem. Né? É os ainda 40. veterano, mas é um é jovem os 40, veterano. né? Da nossa época. Então... E quando você diz nossa época, situando no tempo, anos 70, 80?
Não, eu seu sou período de da convivência com a década sua de avó. 60. Não, eu sou da década de 60, 60. né? Então, eu tô dizendo, lá de trás da década de 60 para hoje, Sim. né? Mudou demais. As famílias mudaram, né? Em que A sentido? estrutura familiar mudou. Mudou assim, por exemplo, antigamente, mesmo uma pessoa classe média baixa tinha uma empregada. Ou a mãe não trabalhava. Sim. Né? Então, assim, ou você tinha aquela empregada que morava em casa, tal, ou sua mãe não trabalhava, ou uma coisa ou outra, ou até as duas. A mãe não trabalhava e ainda tinha. Por quê? Porque era barato. Não era caro ter uma empregada. Hoje em dia é uma fortuna. Impraticável. Porque hoje registra, né? Hoje em Que é dia um direito delas, lógico. Hoje em dia é uma fortuna. É um direito, né? é. Não, e mudou, hoje elas exigem Mudou a relação de mais, emprego. mudou a relação. É. Então, você não tem mais aquela estrutura que você tinha na tua casa. O que acontece? Os avós são mais jovens, né? Eles têm vida própria, então eles podem ajudar os filhos a cuidar. Então, hoje, os avós são parte integrante do cuidado com os netos. Eles são responsáveis pela educação. Tá? O Pela que transmissão na de nossa valores. época, a gente ia no domingo, reunia primos, tal. Era aquela festa na casa da avó. Hoje em dia, os avós não são mais só os avós do domingo. Então, a avó hoje, ela tem um papel de protagonista nessa relação com o neto, mais do que a própria mãe. Mais do pode-se que a dizer, própria muitas mãe. vezes. Até Trabalha. porque, hoje, quem é que está, assim, à frente dos grandes problemas que nós temos no mundo, que são as drogas, que é a violência que mata, que é o acidente de carro, A tal. rebeldia. Quem são? São os jovens, são os jovens adultos que têm filhos. Então, a quantidade de avós que cuidam dos seus netos como filhos é muito grande, porque perderam os pais. E no Então, blog você quis, de que forma, trazer essa verdade para o blog? o blog eu fiz com as histórias que eu tenho aqui no livro. No livro. O blog, a ideia do blog é ser leve e assim, busque um conselho lá. Então, por exemplo, vovó, Príncipe Encantado existe? Aí ela dá a explicação dela. É claro que existe, minha filha. Como existe? E aí ela dá a explicação. Ela diz que o príncipe encantado ou a princesa encantada é a pessoa que tem as qualidades essenciais e os defeitos suportáveis. Não insuportáveis, né? Insuportáveis não dá para Um defeito insuportável esquece as Esquece. qualidades essenciais, não vai dar para conviver. Porque não vai mudar. Então, a minha avó dizia que o príncipe encantado Existe. ou a princesa encantada Existe. existe. Papai é a Noel pessoa existe? Existe. Claro que existe Com Papai aqueles Noel. atributos e com defeitos suportáveis, né? Tá. Então, e assim por diante, a minha avó sempre vinha com definições muito divertidas e muito reais. Legal. Não era mentira, tá? Histórias assim como uma amiga dela chegando na casa dela desesperada porque o filho estava com AIDS na década de 80, onde a AIDS matava. E a mulher estava chorando, desesperada, tal. Minha avó sempre fazia um café. Eu acho que ela ia pensar no que ela ia falar na hora que ela estava fazendo café. Café Então ela- delicioso, né? Devia e ser. ela fazia assim, Ah. espera só um pouquinho que eu vou fazer um café para nós. E ela saía. Eu acho que era para pensar o que ela ia responder, entendeu? Aí ela ia e voltou para a mulher e disse: todos nós nascemos com a certeza que vamos morrer. Isso é básico. Teu filho pode sair, sofrer um acidente e morrer. O seu filho está com AIDS. Ele tem data para morrer. Aproveite essa oportunidade que a vida está te dando. Faz um baú de lembranças boas com seu filho. Viaje com ele, passeie com ele. Dedica todo esse tempo que ele vai ter a ele, fazendo lembranças fabulosas. Sua avó era uma pessoa maravilhosa. Qual é o público, não te interrompendo, já interrompendo um hábito péssimo que eu tenho, que preciso corrigir, Não corrija.
Qual é a participação em termos de consultas ao seu blog das avós? Enorme. Qual é a divisão? Adolescentes, Enorme. dos netinhos e das avós? Quem que consulta? Qual é o público que você atinge com o seu blog? Avós, pais e mães. Também pais e mães. Avós, pais e mães. Mais do que o adolescente. Mais que o adolescente. Os próprios avós, então. Avós, pais e mães, tá? Agora, pode ser um erro estratégico de comunicação do meu blog. Se eu quiser falar com adolescente, eu tenho de fazer um vlog, que é contar a história. E que eu pretendo fazer a partir da semana que vem, eu quero dar essa mudada. A avó tem um papel mais efetivo na educação dos netos do que o avô? A figura masculina? Depende. Eu acho que a avó tem sim. Tem. Até porque a avó, pelo que se espera, ela foi mãe. Tem uma relação. Então ela já tem uma relação. Eu, por exemplo, sou avó sem nunca ter sido mãe. Então eu só peguei a parte boa. Festa, entendeu? Então, porque é filho do meu marido. Sim. Então é meu neto. Não deixa de ser seu neto. Não, é completamente meu neto, imagina. Como eu não tive filhos e tive enteados. Exatamente. E Praticamente assim, a mesma coisa, mal comparando. O meu neto é uma coisa comigo, entendeu? Eu fico toda quarta-feira com ele e agora ele está com 4 anos. A gente tem uma relação deliciosa. Toda quarta-feira eu tô com ele e às vezes ele fala para mim, vovó, na semana não tem mais quarta-feira? Qual é a idade dele? Não, 4 anos. Qual é a idade dele? 4. 4 anos. 4 anos. Ellen, eu quero te perguntar, antes de falar sobre os outros livros que você publicou, eu gostaria de saber que você é uma ghostwriter. Você poderia falar sobre isso? Falo. Hoje em dia... Traduzindo também para o internauta que não sabe o que significa esta palavra. Então, hoje em dia, depois que eu comecei a escrever livros, eu me apaixonei pelo mercado editorial. É muito interessante, tem coisas muito interessantes. Aí, começaram a me procurar para escrever para outra pessoa. Ghostwriter significa escritor fantasma, tá? Então, uma pessoa quer escrever a biografia, uma biografia sua, mas não sabe escrever, uma autobiografia. Não sabe escrever, não tem o hábito, não é que não sabe, mas não tem o hábito, não tem o jeito. Então, me procura e me contrata, aí a pessoa grava, vai me contando tudo gravando, parará, eu faço algumas entrevistas pessoais, né? E aí eu escrevo o livro para a pessoa. Meu nome não aparece, aparece o nome da pessoa. Normalmente eu escrevo na primeira pessoa, quer dizer, eu escrevo pela pessoa. É muito divertido porque eu escrevo para muitos homens. E aí no texto... A demanda é mais masculina para a ghostwriter. Eu acho que sim. Aí, pelo menos para mim, chega mais, né? Mas eu tenho muita experiência, eu escrevi editoriais para o Rony Fon, eu sempre escrevi para outras pessoas, para mim não tem dificuldade nisso. Acontece que tem termos, por exemplo, eu sou muito intensa, né? Então assim, isso é bárbaro, isso é maravilhoso. Isso não é termo de homem, o homem acha que tá legal. Entendeu? O homem não tem isso. Aí assim, eu escrevo, depois eu venho corrigindo para o cara não ficar gay, né? Porque senão... Mas posso fazer uma observação? Você escreve, você é uma ghostwriter e você escreve biografias. Sim. Agora, se alguém te procurar para escrever um conto, outros gêneros, aí é explica isso que é importante. Então, por favor. Vamos lá. O ghostwriter, eu acho que ele é importante, acho que é uma figura que tem de existir mesmo, porém, tem de ser verdadeiro. Eu escrevo a partir daquilo que me passam, eu não estou inventando.
Claro que tem visões que eu acabo absorvendo de forma diferente. É uma biografia, não é um romance, não é uma ficção. Não, é uma realidade, Agora, é um fato real. se a pessoa quiser escrever um conto, aí ele está mentindo. Me contratar para escrever isso é uma mentira. Aí eu não faço, aí eu não acho ético. Então o ghostwriter trabalha com ética, né? Lógico. Totalmente. Lógico. É importante deixar claro isso. Lógico. Né? Então, assim... E qual é o contato, para quem quiser entrar em contato com você? Qual é o teu site? Meu site é www.dastry.com, não tem BR. Perfeito. Mas pode também me telefonar. 11, São Paulo, 986667760. Esse também é o meu WhatsApp. Qualquer dúvida, mesmo que seja do Conselho de Vó ou como ghostwriter, por favor, entre Como em está contato. o mercado editorial hoje, Ellen, no Brasil? Qual é o índice de leitura do brasileiro? O brasileiro ainda consome livros, existem grandes livrarias passando sérias dificuldades. Livraria Cultura, por exemplo, hoje está enfrentando sérias dificuldades. Como é que você vê esse mercado hoje? Me fazer essa pergunta do lado de uma pessoa que está acabando de escrever o livro é tão Mas triste. Mas você é realista, você é factual. Eu tenho de ser factual, jornalista e realista. Mesmo com ela aqui do meu lado. Eu não posso nem falar, né, com carinho, assim, nada. Fale com carinho, mas com realismo. Então tá bom, vou contar para vocês. Como você vê esse mercado hoje? Qual é Assim, a perspectiva? Qual é o futuro do mercado editorial? O Brasil, desde sempre, né, ou pelo menos desde muito tempo, ele não valoriza a leitura. Nós somos feitos de exemplo. Nós não somos feitos de palavra. Leia um livro, ler é bom. Isso é palavra. Teu pai, você vê ele parado lendo em casa? Você vê a sua mãe lendo um livro? Ela comenta um livro com você? Tem na tua casa prateleiras com livros, mas livros que te chamem a atenção. Existe isso? Então, o brasileiro não lê. Me desculpa. A verdade não é porque livro é caro, porque não é caro. Não é porque é de difícil acesso. Não é barato. Mas não é caro. Também não é muito barato. Não é. Qual o preço de um cinema hoje? Um filme que você vai assistir no cinema? Meio livro, talvez. O valor de R$20. Meio livro. Tá? A média de um livro, hoje, o custo de um livro... Eu entendo o que você diz, Ellen. Não há o hábito. Você não tem o hábito da leitura. Não tem o hábito da leitura. Porque não foi inculcado em você. Exatamente. Exato. Além do que, tem um segundo problema, que é a língua portuguesa, a língua brasileira. Não vou falar língua portuguesa, vou falar da língua brasileira. O português falado no Brasil. O português falado no Brasil e escrito no Brasil. Gente, eu li a coleção do Monteiro Lobato inteira quando eu era criança. E eu amava o Monteiro Lobato. Peguei e guardei todos os livros, encapei, guardei, porque eu falei, eu vou ler para os meus filhos. Aí eu não tive filhos. Um dia, eu levava os meus sobrinhos para casa, uma vez por mês, eu catava os meus sobrinhos para passar um fim de semana comigo. Estavam lá os 4. Eu falei, vou ler para vocês Monteiro Lobato. Comecei a ler. Não dava para entender. O português muda tanto, o português brasileiro, muda tanto que um parágrafo do livro que eu li, os meus sobrinhos não são mais usados. Não são. O estilo. Então, o livro, você joga fora. Este é o nosso problema. E são livros clássicos. Mas você joga fora. Porque você tem de reescrever para a tua época. Isso não acontece na língua inglesa. Isso não acontece na língua portuguesa em Portugal. E são livros indicados dos cursos. Isso não acontece em lugar nenhum. Grau. O Brasil não respeita o seu idioma. O Brasil não respeita a sua língua. Porque a língua está em evolução constante, né? Isso é uma coisa. É isso. Mas é falta de respeito. É falta de respeito. Tá? Porque uma coisa é o teu linguajar do dia a dia. Outra coisa é a língua verdadeira.
que o Brasil não respeita. Ah, não, isso é velho. Língua não é velha. Pelo amor de Deus, isso acontece no Brasil. Entendeu? É o repositório perene. O livro, você joga fora. Você joga fora. Mas eu acho que desde a infância deveria ser desenvolvida na criança e no adolescente um amor ao conhecimento. Ter amor ao conhecimento, né? É isso, amor à sabedoria. Nascer esse sentimento. Isso é muito importante. Eu acho que na educação deveria haver isso, esse trabalho nas escolas e na família. Existe o amor ao físico, a saber se maquiar, a saber dançar na boquinha da garrafa, Com o advento da tecnologia também mudou muita coisa do ponto de vista cultural no Brasil. Literatura se lê em livro, não se lê em computador. Hoje se cultiva o hábito da leitura pelo computador. Eu não consigo ler um livro. Mas não é esse o problema. O problema, a culpa não está na tecnologia. Não estou culpando, mas é a evolução. A culpa não está. Você vê nos Estados Unidos, você entra da obtenção do conhecimento. Ou na Europa, você entra num ônibus ou num metrô, todo mundo está com o livro na mão. É um negócio impressionante. Cultural, né? Por falar em livro na mão, vamos falar sobre os seus 2 outros livros, senão não vai dar tempo de passar também pela televisão. Como surgiu a ideia de escrever o livro Nós Mulheres do Futebol? Juntamente com Silvia Securato. Né? Eu vou contar. Que foi o seu segundo livro. E tem o terceiro livro, Nós Mulheres de Ouro, também sobre esporte. Isto. Por favor, vou contar. Primeiro eu trabalhei... Depois a gente falar sobre televisão. Primeiro eu trabalhei na TV Bandeirantes, no Show do Esporte. Quando migrou, o Luciano do Vale deixou o Show do Esporte e entrou o J. Ávila com o Show do Esporte, uma coisa mais moderna, enfim, trazendo uma nova linguagem. E eu participei desse início, desse Show do Esporte, com esse novo formato, ajudei a criar alguns programas e dirigi outros, tal. Então, eu sempre gostei de esporte, nessa época eu me envolvi bastante com esporte. Mas não foi aí que surgiu, porque eu já não estava mais em televisão. Depois que eu escrevi meu primeiro livro, me encantei pelo mundo editorial e conheci a Silvia Securato, que é a proprietária da Oficina do Livro Editora. A Oficina do Livro Editora tem por base antologias. Antologias são livros coletivos. Cada capítulo é escrito por um autor. Então você tem um tema e, através daquele tema, todos escrevem. Então é uma linguagem diferente de cada um, né? O estilo de cada um e o olhar de cada um sobre o mesmo tema. E eu comecei a achar muito interessante e tal, e ela tinha a coleção Nós Mulheres. Cada ano ela lançava, eram livros grandes e cada capítulo escrito por uma mulher. Muito bem. Aí ela falou, tá aí chegando a Copa do Mundo, não sei o quê, parará, papá. Vamos escrever um livro? Falei, que? Ela falou, Nós Mulheres do Futebol. Eu falei, Silvia, vamos, tal. Nós Mulheres do Futebol. Só que faltava 90 dias para a Copa. Ela falou, vamos lançar antes da Copa. Eu falei, Silvia. É uma antologia. Esse não. Esse não. Esse é um livro de entrevistas. Nós entrevistamos 23 mulheres que têm a sua vida envolvida com o futebol, direta ou indiretamente. Então, nós entrevistamos, por exemplo, a mãe do juiz. Ela é a mulher mais famosa do futebol. Envolvidíssima com o futebol. Como é que ela assiste futebol? Você imagina a tensão dela, o filho dela sendo ameaçado 100% do tempo, nem começou o jogo, já estão ameaçando o filho dela. Então, assim, como é que ela vê? E ela torce para algum time? Como é que é essa relação da mãe do juiz com o futebol, né? Aí a mulher que vive com filhos homens e marido e que todos adoram futebol. Excelente ideia. Como é que ela lida com isso? Essa mulher foi muito engraçada. Eu falei, teus filhos jogam, né? Futebol amador. Teus filhos jogam, teu marido, tudo. Como é que é a tua caixinha de medicamento?
Ela olhou para mim e falou, caixinha? Eu tenho um armário, meu bem. Eu tenho muleta, porque já aconteceu tudo com eles, né? Então ela é muito divertido. Ela vive o futebol cuidando do marido e dos filhos. E esse livro está disponível? Não está esgotado. Na Oficina do Livro Editora. E o segundo livro sobre esporte? Nós Mulheres de Ouro. Aí, por causa do Nós Mulheres do Futebol, ela falou, Ellen, vamos fazer agora o Nós Mulheres de Ouro? Eu falei, mas Silvia, você é maluca, você pede as coisas, tudo faltando 90 dias. E o que é o Nós Mulheres de Ouro? É sobre o quê? Mulheres que têm a sua vida envolvida no esporte. Também. Essa são atletas. Essas são atletas e o nosso objetivo era pegar vários tipos de esporte e saber a dificuldade de cada um, como é que elas enfrentam, como é que elas começaram a se dedicar, por quê, como é que elas entraram nesse mundo e é maravilhoso, é maravilhoso. A gente descobriu que nós temos uma técnica internacional, ela participa dos eventos internacionais como técnica, dando nota, como jurada, tá, de ginástica artística. Eu falei, como assim? Como existe essa mulher? E a gente descobriu, ela é incrível, ela conhece tudo de ginástica artística, ela tem uma escola de ginástica artística em São Paulo, aqui no Morumbi, e ela mesmo não desenvolveu, acabou não indo para a Olimpíada, ela nunca foi para uma Olimpíada, nada, mas ela acabou se formando como jurada. E esse livro está disponível? Também na Oficina do Livro Editora. Oficina do Livro Editora. Oficinadolivro.com.br. Nós Mulheres de Ouro, né? Tá. Então é super curioso e as mulheres são incríveis, maravilhosas, assim. No Nós Mulheres do Futebol, inclusive, tem a entrevista com a Marlene Matheus, que faleceu ontem. Faleceu ontem. Dando uma guinada agora na nossa pauta, no conteúdo da nossa conversa, voltando para o início da sua vida, da sua história. Televisão. Você começou a sua vida trabalhando em televisão. Hoje você está fora da televisão. Então eu gostaria que você fizesse uma análise do teu trabalho, da tua história na televisão brasileira, como você via a televisão naquela época e estabelecendo um cotejo, um comparativo com o que você vê da evolução da televisão nos dias de hoje. Como é que você vê o negócio da televisão, o conteúdo da televisão, sobretudo a televisão aberta, que foi a sua a tua grande experiência. TV aberta e ao vivo. E ao vivo. Então, eu sou da época do Matic. E, aliás, nem existe. Hoje estamos fazendo esse programa, Primeiro Escalão, entrevistando a jornalista e escritora Ellen Dassey, numa TV que vai ao ar pela internet. Exatamente. Televisão pela internet, que é a AltV, que tem quase 2 décadas de vida. Bom, televisão era uma caixinha de grandes surpresas. Ela tinha um glamour todo especial, ela tinha uma magia, era mágico. Ligar aquele botão e ter a imagem era mágico, era um negócio incrível. Ela foi perdendo o glamour. Quando eu comecei a trabalhar em televisão, eu não tinha ideia de como funcionava a TV por dentro. Eu não sabia. Eu tive de começar a aprender, sabe? Começar a viver aquela experiência. Então, a Hebe, por exemplo, usava aquelas joias, ela estava sempre arrumada, porque era o inatingível. As pessoas queriam a vida do inatingível, elas queriam a vida do glamour. Aí o Fausto Silva começou a inverter esses valores com o Perdidos na Noite e mostrar como é que era a televisão. Case, né? Foi uma mudança grande case. Aí ele começou a mostrar como é que era a televisão. Que era visto como substituto do Chacrinha quando foi lançado. Perdeu o glamour, gente. E a televisão começou a ter uma... Bom, aí vieram celulares. Você grava em celular, qualquer pessoa pode abrir câmera e falar. E aí começaram as mídias sociais. Todos nós somos comunicadores hoje. Então, perdeu o glamour. A TV precisa olhar para ela mesma e falar, não tenho mais glamour, não adianta fazer superprodução com não sei quantas câmeras e não sei... Porque um programa de TV é caro pra caramba.
Um programa de TV Custa dinheiro. custa muito. E aí tem de ter patrocínio para pagar esse custo. Porque, assim, é uma produção por trás. Você vê um programa, por exemplo, de humor da Globo, eles têm 13 redatores por trás. Não é um. 13. É um programa semanal de humor. Chega a ter... Hoje. Hoje ainda. Como paga isso? Olha, de uma maneira geral, eu não gosto de assistir TV aberta mais. E, principalmente em relação a músicas que são apresentadas, shows, né? Certos artistas que não são artistas, nem todo mundo é artista de verdade, né? Então eu vejo a qualidade muito ruim do que é apresentado em termos de música. Muito ruim, não é música que é apresentada. É uma ilusão. Então quem tem uma formação musical, quem teve um aprimoramento da sensibilidade nesse sentido, não tolera o que é apresentado na TV aberta muitas vezes. Não vou dizer que é sempre, mas é um... Pegando o gancho do tema música que a Soraya está levantando, hoje os diretores de programação das redes abertas de televisão dizem que música não dá audiência. Eu, particularmente, tenho uma opinião a respeito, queria ouvir a sua. Você acha que música não dá audiência? Com licença. Como tínhamos antigamente? Música boa, né? Música de verdade. Como é que você vê que ela dirigiu tantos programas? Gente, eu fiz o programa do Rony Fon à noite. E a nossa proposta no programa éramos ser um alternativo para quem estava em casa. Então, eu nunca me preocupei com o que estava na moda, nem o que estava bombando. Eu me preocupava com coisas boas. Então, assim, a gente ia buscar, tipo a Maria Creuza, que ninguém via há um século. E a gente ligava, Maria Creuza, vem para... Oi, né? Como? Ela se assustava. É lógico. E Marcos Valle, né? Números, né? A gente trazia tal. Bom, a Jovem Guarda inteira, obviamente, que aí eles mesmo procuravam a gente por causa do Rony, não sei o que. E sempre deu audiência? Repercussão? Não. Então, você acha que a música não dá audiência? Não, a música dá. O problema da TV aberta é que ela é feita para quem não tem dinheiro para pagar Netflix, para quem não tem dinheiro para pagar uma TV a cabo. Então, mas, por exemplo, no seu seu tempo de televisão, na Bandeirantes, sobretudo, as audiências médias ultrapassavam os 10 pontos. Elas são 2 dígitos, 10, 12, 15, até 20. Sim. Hoje, não ultrapassa 3, 4, 5 pontos. Não, de horário nenhum. nobre. Nossa. Como é que você explica isso? Hoje a televisão tá esses índices baixíssimos, um share baixíssimo, e tem mais gente assistindo, a população aumentou, tem uns 200 milhões de habitantes no Brasil, 12 milhões em São Paulo. Então todos na TV fechada. Todos. Porque eu imagino o seguinte, a criança, desde pequena, ouvindo os programas, né, a música que é ofertada na TV aberta, que deseduca, na realidade, a criança, o ouvido da criança e do adolescente. Você ouve coisa ruim, Você acostuma. Você acostuma e deseduca o teu ouvido musical, né? A realidade é essa, então... Por exemplo, para mim, o que é MPB de fato? Sim. É chorinho. O chorinho é a música popular brasileiríssima. Não tem em lugar nenhum, nada nem parecido. Eu acrescentaria mais um ritmo. Qual? O samba. Bom, o samba é uma maravilha, né? Eu amo samba. Verdadeiro. O samba verdadeiro. Agora, por exemplo, a MPB que ficou conhecida no mundo foi a MPB que se aproximou do jazz, que é a bossa nova. Ela se aproximou do jazz. É maravilhoso, mas ela é muito mais próxima ao jazz. Ela tem um viés e por isso ela virou mundial, tá? Agora, chorinho, quando você ouve aquilo, você fala... Que som é esse? E a música chamada, Bedak, caipira, né? Tá correto, né? A música caipira nacional, de raiz. De raiz, é maravilhosa também, né? Eu sou apaixonada também. Eu, por exemplo, tenho, assim, o que é regional, eu até entendo que
para muitas pessoas, por exemplo, quem está no Sul está mais perto do tango do que do samba. Não, do samba não, mas está mais perto do tango, o samba eu acho que é nacional, mas do que da música de cordel, por exemplo. Sem dúvida, aí é mais Tá? nordeste. Então, assim, o cordel você tem menos acesso do que ao tango, por causa do tamanho do Brasil. Por isso que não existe música mais ou menos música. Ou é música ou não é música. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Então, muitas vezes eu não ouço música na TV aberta. É transmitido como música, mas eu estou ouvindo qualquer coisa menos música. Televisão é uma doença, é uma virose. Para quem trabalha dentro dela, você não tem saudades da televisão? Eu não consigo me afastar. Quais são os seus projetos? Porque hoje você não está efetivamente dentro de uma emissora de televisão. Você tem algum projeto para voltar para a televisão? Não. Projeto para voltar, não. Mas eu adoro me meter nos programas. Então, a minha afilhada, por exemplo, é uma apresentadora de TV, a Pamela Domingues. Eu assisto os programas, ligo, isso, aquilo, ela tá bondinha, assim, o programa do Rony Fon. Para minha sorte, para minha alegria imensa, é toda a minha equipe que continua lá. O diretor do programa do Rony hoje foi meu assistente de produção. A redatora foi minha estagiária, a coordenadora foi minha estagiária. Então, assim, são meus filhos. Aí eu assisto o programa, não gosto de alguma coisa, vamos conversar, vamos almoçar, olha, e se fizer para cá, e se fizer para lá? Adoro! Eu gostaria de perguntar uma coisa. Você é professora universitária, ou foi? Eu fui. Trabalhou com pesquisa, então? Não, eu fui professora universitária, assim, Redação. Me deram um susto e eu entrei como professora universitária, porque pela minha experiência, eu fiz pós-graduação, mestrado e tal, mas a minha experiência realmente é que me levou para ser professora universitária. Quando eu peguei alunos e vi que eles não sabiam escrever português, eu desisti. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Numa frase, qual é o futuro da televisão aberta para você? E teremos que, infelizmente, encerrar o programa. O futuro da TV é você ter a TV na sua mão. Vai estar nos celulares, vai estar no... Esse simples. É o futuro. Internet. Internet. Ellen Dassi, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no Primeiro Escalão. Agradeço imensamente. Muito obrigada. Soraya Câmara, muito obrigado. O Primeiro Escalão volta na próxima quarta-feira. Até lá. Obrigado. Tchau. Thank you.